Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Oceania e seus aspectos naturais. Vale lembrar que a Oceania e a Austrália são situações distintas. Quando a gente fala do continente da Oceania, a gente está falando da Austrália e de diversas ilhas que estão dispersas ao longo aí do Oceano Pacífico. Por outro lado, a Austrália é a parte continental desse grande continente aí, a Oceania. Então, dessa maneira, para a gente organizar a situação, vamos entender que cerca de 80% de todo o território do continente oceânico faz parte aí a Austrália. Então, nesse sentido, explicar as características naturais de clima, relevo, hidrografia e vegetação, a gente precisa focar na parte da Austrália nesse assunto. Só para a gente fazer um pincelado aqui no começo, nós temos aí áreas de baixas altitudes, nas áreas aí da Melanésia, da Polinésia, da Micronésia, e na região da Nova Zelândia temos aí altitudes um pouco elevadas devido à característica de relevo montanhoso vulcânico. Porém, o foco dessa aula vai ser na parte continental da Oceania, que é a Austrália. Assim, vamos entender como é que funciona a organização natural. Lembrando que a paisagem, do ponto de vista de geografia, aquilo que é parte do espaço geográfico do qual os olhos conseguem perceber, e num segundo momento, aquilo que os sentidos podem captar, o frio do lugar ou o calor, os sons, os cheiros, isso também faz parte da paisagem num segundo momento, ok? Vamos entender então que essas relações de fatores físicos, relevo, hidrografia, vegetação e clima, acabam criando paisagens diversificadas aí no espaço. Vamos entender como é que isso acontece no território aí da parte continental da Oceania. Vamos entender na parte de relevo e também de hidrografia, seguintes situações aqui. Nós temos 4 principais unidades de relevo na região. Nós temos a região das planícies aqui centrais, que acabam formando aí uma região com bastante formação vegetal diferenciada. Além disso, vamos ter a chamada Bacia do Darling-Murray, formado por 2 principais rios, o Rio Darling e o Rio Murray. É importante lembrar aqui que essa é a única bacia da Austrália que nós temos aí uma bacia totalmente perene, uma vez que várias outras bacias, outras regiões hidrográficas da Austrália vão ter a formação de rios intermitentes. O que é um rio intermitente, Silvestre? Formação de rios que secam em determinadas épocas do ano devido aí à aridez, às características de estiagem aí da região, do clima, enfim. Então é importante a gente colocar essa situação. A principal bacia hidrográfica é a bacia dos rios Darling-Murray, que acabam sendo aí perenes. Fechou? Entendido até aqui? Bom, vamos entender então essa situação. Nós temos regiões de planaltos montanhosos, mais na parte ocidental do território aí da Austrália, que vai dar características principais aí às regiões onde vamos ter áreas de deserto, principalmente. Vamos ter formações, então, dessa característica desértica mais na área central aqui, ó. Percebam que essas áreas acabam sendo extremamente importantes também, visto que nós vamos ter a vegetação de deserto e de semideserto. Vegetação de deserto, formação aí de áreas arenosas, principalmente. Já nas áreas de semideserto, nas áreas periféricas dessas áreas desérticas, nós vamos ter já a formação de plantas xerófitas, aquelas plantas que criaram adaptações biológicas para a fixação naquele lugar. Por exemplo, devido aí à quantidade de água existente na região, que é bem pequena, criaram aí raízes profundas dessas vegetações, uma cera que cobre o seu corpo chamado de cutícula, espinhos que faz com que o vento passe e refresque a planta a ponto dela não gerar evapotranspiração. Então, o seu corpo também esponjoso, para quando chega a época de chuva, ela consegue aguentar e guardar uma quantidade de água suficiente para aguentar esse período hostil de escassez de água. Então, dessa maneira, nessas áreas onde vamos ter formação aqui de elevadas altitudes, áreas de planaltos, de certa forma aí áreas um pouco mais montanhosas,
vai ter aqui a formação do quê? Da região dos desertos e semidesertos, a área desértica aqui e a vegetação de deserto nessa região. Outra situação importante, pessoal, é essa região aqui das planícies centrais. As planícies centrais da região vão ser importantes formadores aí de áreas de produção de savanas. As chamadas savanas australianas acabam acontecendo nessa região. As savanas australianas, diferente daquilo que nós conhecemos como a savana africana ou a savana sul-americana, que a gente chama aqui no Brasil de cerrado, ela vai ter aí uma característica básica da sua fauna diferenciada. Não vai aparecer girafas e leões e rinocerontes, como acontece na África, por exemplo. Não vai aparecer as onças pintadas, como acontece na parte do cerrado brasileiro, mas vai ter a formação principalmente de marsupiais nessa região. O canguru, o koala e diversos outros animais que nós só conhecemos na região da Austrália. Assim, essa formação da savana de áreas de arbustos esparçados, de galhos secos na época aí da estiagem e de troncos retorcidos, elas também vão aparecer na savana australiana. Nós vamos ter a formação dessa região de planícies centrais com a formação do clima tropical e, consequentemente, a região da formação das savanas, ok? Bom, a região da bacia do rio Darling-Murray é uma região já de uma planície muito mais úmida, formada principalmente por áreas de clima tropical e mediterrâneo na região. Essas áreas, então, vão dar a formação aí de épocas de chuvas característicos, ou seja, o verão vai ser mais seco, o inverno mais chuvoso na área do clima mediterrâneo. Na área do clima tropical úmido, o verão vai ser mais chuvoso e o inverno vai ser mais seco. Então, essas regiões acabam sendo bastante importantes aqui para a intermitência dessa região, que acaba, obviamente, não acontecendo. A perenização do rio, das bacias do rio Darling-Murray acaba sendo extremamente importante devido a essa característica climática e, consequentemente, a formação da floresta tropical úmida, da região de floresta de eucaliptos, que é o principal planta, vegetação, árvore nativa aí da região da Austrália. Quanto à questão das outras ilhas, das ilhas da Polinésia, Melanésia, Micronésia, essa região climática ela é pautada sempre nos climas tropicais e climas equatoriais. Assim como a vegetação dessas regiões ela vai atender sempre uma vegetação de floresta tropical, ok? Entendido até aqui? Bom, para a gente poder entender esse processo, chegamos então na região de planaltos montanhosos, a grande cordilheira australiana, que acaba gerando também um processo climático. Aqui, o impedimento de parte dessas massas de ar que acabam chegando aqui do Oriente em direção ao Ocidente, vai determinar também fatores climáticos na Austrália. Vamos perceber então que nós vamos ter aqui a divisão bem clara dos climas mediterrâneo e clima tropical. Nas áreas mais ao norte, vai ter a formação de climas tropicais úmidos na região devido à característica equatorial já. Lembrando que mais ao norte aqui da Austrália nós temos a Indonésia, que tem uma formação já de clima equatorial, floresta aí equatorial bastante úmida, densa. Então, essa área mais ao norte acaba seguindo essa quantidade de umidade que sobra e vem para a região aqui do norte da Austrália. Também nós vamos ter essa floresta tropical úmida na região, devido a essa característica de umidade vindo da região ali da Indonésia, ok? Outra situação, para fechar toda essa característica aí, nós temos essas áreas, então, onde nós temos a formação de montanhas. A parte mais litorânea da região, a formação das áreas mediterrâneas, da formação de uma floresta tropical mais úmida, vai dar condições aí devido ao impedimento das massas de ar, devido ao relevo existente na região aqui, ó, formando para a parte do litoral aquele tipo de chuva que conhecemos como chuva orográfica. A formação dessas áreas mais úmidas devido ao impedimento das massas de ar passando para o outro lado, ok? Então, essas áreas mais a sudoeste aqui, ó, da Austrália, vai ter a formação já de um clima subtropical. Vai ter característica de tropicalidade, porém,
vai ter uma formação aí de uma maior quantidade de chuvas, dando origem à formação das florestas subtropicais. Essa relação de relevo, hidrografia, clima e vegetação acaba criando paisagens bem peculiares na região continental da Oceania. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!